Finalmente trouxe um projeto de Wiro pra gente fazer nesse canal. Antes eu não trabalhava com Wiro, eu comecei a trabalhar recentemente no final do ano passado, final de 2023. Eu só fazia encadernação costurada mesmo porque eu não tinha máquina de Wiro, mas a Nádia, que é uma das parceiras, tava vendendo a máquina dela e eu resolvi aproveitar porque ela tava vendendo por um preço muito mais baixo do que o preço de uma nova, e eu resolvi aproveitar pra comprar porque eu sempre tive encomendas de caderno escolar e etc, e sempre tive que fazer isso fora, né, assim, em gráfica fica muito mais caro, e aí tem problema com o fornecedor, porque o negócio sai errado, aí tem que ir lá buscar e pedir pra corrigir e tudo mais. Então eu resolvi alterar, né, resolvi comprar, aproveitar e comprar essa máquina e comecei a fazer trabalhos de Wiro. E um dos trabalhos que eu fiz é o que a gente vai fazer hoje, que é de agenda 2024. Essa agenda aqui é um pouquinho modificada porque a cliente queria fazer com divisórias. E a minha agenda normal 2024 não tem divisórias, só tem divisória no planner, mas aí ela pediu para adaptar e eu simplesmente adaptei o tamanho, né, da divisória do planner para a agenda e fiz para ela sem problemas. Inclusive, se vocês quiserem comprar esses arquivos digitais, eles estão disponibilizados na minha loja online, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tenho a agenda datada, não datada e planner também datado, não datado, tanto a versão de espiral quanto a versão de costura e a versão também para uso pessoal, que é para você fazer para você mesmo, ou a versão de uso comercial, caso você queira comprar o arquivo para vender suas agendas. Então todas essas opções estão disponíveis na loja. E se tiver qualquer dúvida também é só mandar uma mensagem no WhatsApp que eu ajudo vocês. Não só os arquivos de miolo, tá? Mas também os arquivos de capas, os arquivos de divisórias também estão disponíveis. Aí qualquer dúvida é só mandar mensagem, igual eu falei, que eu ajudo vocês aí no que seria ideal para cada tipo de projeto. Mas então hoje, pela primeira vez, a gente vai ver o Wiro aqui no canal. Vou trazer outros projetos em breve também. Eu já gravei um vídeo de caderno escolar também de Wiro, então a gente vai ver isso aqui em breve. Mas hoje, então, a gente vai fazer esse projeto de agenda 2024. Se você não é inscrito no canal, clique aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo, né? E clica no like também. Me siga nas redes sociais, que também sempre tem muito conteúdo por lá, que costuma ser um pouco diferente daqui. E assim também você fica sabendo quando tem turma nova, quando tem intensivo, quando vai ter workshop presencial, que eu tô começando a fazer isso esse ano também. E assim vocês não perdem nada, não ficam dependendo só do YouTube. E vocês também podem apoiar o meu trabalho e ter acesso a ainda mais conteúdo se tornando membros do Clube Exclusivo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para saber mais detalhes. Comecei pela preparação das divisórias. Elas foram impressas em papel fotográfico 260 gramas com laminação fosca e são 12 diferentes, uma para cada mês. Todas elas têm essa marquinha que eu fiz no computador, que é onde vai ficar a aba, para eu saber onde eu tenho que cortar, já que eu não tenho um gabarito ou uma ferramenta própria para isso, então eu faço as marcas no computador. E aí eu só venho com a régua unindo uma marca a outra e com o estilete para cortar e deixar só a abinha restando. Depois de cortado, esse é o resultado final. Aí é só repetir a mesma coisa para as outras divisórias. Eu fiz a impressão do miolo em folhas A4 de sulfite 75 gramas, mas como a agenda é A5, eu precisava cortar essas folhas para ficar no tamanho certo. Primeiro, eu cortei a altura, tirando 2 milímetros de cada lado, para que o meu miolo ficasse 4 milímetros menor do que a capa. A capa teria 21 centímetros, então o miolo ia ter 20,6 de altura. E na largura, eu cortei primeiro a folha na metade para separar as duas partes, já que eu fiz a impressão do A5 no A4. E depois eu só cortei 4 milímetros na parte externa de cada folha, para que também chegasse ao tamanho final de largura de 14,4, que é 4 milímetros a menos do que o tamanho A5 de 14,8. E aí foi só repetir isso para todas as folhas do miolo. Depois de cortado, eu precisava colocar as folhas na ordem. Eu fiz um posicionamento no computador da seguinte forma. De um lado da página ficava a página 1 com o verso da 2 e do outro lado da página ficava a página 3 com o verso da 4. Então, eu precisava organizar isso, né? Pegar uma folha de cada bloquinho, de cada lado, para que ficasse na ordem. Então, muito cuidado com isso também quando você for organizar o seu arquivo ou quando você comprar algum arquivo pronto que já vem organizado. Confira onde estão as páginas, se elas já estão na ordem toda certa ou se você vai ter que pegar uma folha de um lado e outra folha do outro e aí intercalando para que tudo fique na ordem correta. Confira o tempo inteiro para ter certeza de que você não está fazendo sua agenda na ordem errada.
Com o miolo todo na ordem certa, aí foi a vez de intercalar as divisórias, para depois passar para a furação. As divisórias vêm antes de cada mês, então só fui procurando a página inicial de cada mês e colocando a divisória antes. Para montar minha capa, eu joguei cola PVA em cima do meu papelão roller, espalhei com pincel e depois vim com rolinho só para tirar o excesso e não ficar marcado na hora de colar. Virei com cuidado meu papelão no verso da minha capa, prestando atenção na hora de colar para que ficasse bem alinhado, bem centralizado. O meu revestimento foi feito em papel fotográfico 180 gramas com laminação fosca, e ele tinha um tamanho total de 17,8 por 24 centímetros, que é 3 centímetros a mais de aba, 1,5 centímetro para cada lado, para fazer o acabamento final. Depois de colado, vim com meu fio de cabelo nas beiradinhas para cortar, e daí a gente poder passar para a cola das abas. Cantinhos cortados passei para a cola das abas. Passei a cola em toda a extensão da aba, pressionei a capa contra a mesa e virei por cima da aba para colar. Segurei um pouco antes de virar do outro lado para daí passar a dobradeira para finalizar a cola. Depois de colada duas das abas, para colar as outras eu faço o seguinte, eu também passo a cola em toda a extensão, porém antes de virar a capa por cima da aba, eu faço uma ligeira dobra ali na beiradinha, eu amasso a pontinha porque eu acho que fica melhor o acabamento depois que eu dobro. Depois, para colocar o elástico, fiz uma marcação em 3 por 3 centímetros usando meu boleador e a ferramenta de cantos, também da loja da Nádia, que eu já deixei o link aqui embaixo para vocês. Depois, atravessei nessa marcação com o formão. Pelo verso da capa, fiz uma marcação com a lapiseira de 3 centímetros, que é onde vai ficar o meu elástico. E aí escavei nessa delimitação, primeiro passando o estilete para cortar as primeiras camadas e depois vindo com o formão para escavar. Escavado o buraco, peguei o meu elástico de 7 milímetros de largura e atravessei esse furo, usando o meu formão também, mas com cuidado para não colocar força demais e acabar rasgando o elástico. Depois de atravessado, foi só ajustar o elástico para ele ficar exatamente nessa distância que eu já tinha escavado. E aí foi só passar a cola PVA e segurar por cima para colar. Para finalizar a capa, eu tinha que fechar com a guarda. Joguei a cola PVA no papelão e espalhei com o meu pincel até chegar quase na beirada, mas sem chegar na beirada. Essa beiradinha eu complementei direto na minha guarda. Passei rapidamente a cola ali, depois peguei o papel e virei por cima da capa. Com cuidado para deixar bem centralizado, todos os lados iguais. E aí depois só passei a dobradeira para finalizar o acabamento. Para fazer a furação, peguei a minha encadernadora da Eccentrics e comecei alinhando as minhas folhas de miolo com as marcações da encadernadora. Alinhei ali no olho e ajustei a trava que tem na esquerda da encadernadora, que é exatamente para você colocar os papéis na posição correta. Depois também puxei os pinos que eu não ia precisar, para que eles não descessem e furassem errado alguma coisa. Depois que eu alinhei direitinho, eu vim com a minha régua e com o lápis e marquei onde estava a posição da trava, para que eu tivesse essa marcação para os próximos miolos A5. Assim todos eles ficam do mesmo tamanho. E aí foi só descer a alavanca para furar. Antes de continuar com a furação, peguei minha ferramenta de wire roll da loja da Nádia para poder medir qual que é o tamanho do wire roll que eu ia precisar. Para isso, eu pego todo o miolo, também com as capas, e coloco na ferramenta, para ver exatamente onde ela encaixa, com uma certa folguinha, nem muito justa, nem folgado demais, para ver qual que é o tamanho do wire roll que eu ia precisar. Nesse caso, eu ia precisar de um wire roll de 1 1/4 de polegada.
Então já peguei meu airol, coloquei as folhas que eu já tinha furado para ver qual que é o tamanho que eu ia precisar ali em números de anéis e cortei o restante do anel usando o alicate, que era a parte que eu não ia precisar. O airol cortado, coloquei ele ali na parte de baixo da encadernadora e foi colocando as folhas de miolo já furadas, lembrando sempre de fazer do final para o início, ou seja, do fim da agenda em dezembro para o início em janeiro. Para furar minha capa, peguei uma das folhas de miolo e alinhei ali para ter certeza de que ia ficar centralizado, não ia ficar nem mais para um lado nem para o outro. Alinhei com as marcações de furo da própria encadernadora e ajustei a posição da trava também para ficar na posição certa. E aí também marquei com a minha régua e uma lapiseira para já ficar marcado para as próximas capas e facilitar, e daí sim coloquei a capa para furar, lembrando de descendo várias vezes a alavanca devagarzinho até eu conseguir atravessar, sem colocar força demais para não quebrar a alavanca. Para furar a contracapa tem que ter a seguinte atenção: capa e contracapa tem que ficar viradas uma para a outra, então você tem que furar a contracapa pelo verso, diferente da capa. Cuidado com isso para vocês não furarem ao contrário. E aí mesmo princípio, vai descendo a alavanca devagarzinho até você conseguir atravessar. Na hora de colocar no airol, vai ficar dessa forma, capa e contracapa viradas uma para a outra. Para fechar o airol na parte de trás da encadernadora, eu ajusto os parafusos para ficar na medida correta. No caso dessa encadernadora, como eu já falei com vocês, eu preciso deixar ela numa medida abaixo do tamanho real do meu airol. O airol que eu estou usando é 1 1/4, então eu tenho que deixar ela em 1 1/8 para que ela consiga fechar corretamente. Para fechar o airol, eu centralizei bem as folhas do miolo no meio do airol, e daí coloquei na parte de trás da encadernadora para fechar, descendo a alavanca. E algumas vezes pode ser necessário descer mais de uma para ele realmente terminar de fechar. No caso desse airol aqui, ele veio torto do fornecedor, então um lado fechou mais do que o outro, né? Um ficou um pouquinho mais em cima, uma parte em cima da outra, e o outro ficou um pouquinho aberto. Eu gosto que ele fique um pouquinho em cima do outro para garantir realmente que vai ficar bem fechado e que as folhas não vão sair quando abrirem. Porém, o outro lado ficou muito aberto, então eu coloquei de novo na encadernadora, ajustando só um dos lados do parafuso para que eu conseguisse fechar um pouco um lado mais em relação ao outro. Depois eu ainda fiz um pequeno ajuste manual para abrir um pouquinho os que estavam muito fechados e ajustar os que ainda estavam um pouquinho abertos. Isso aqui não é realmente necessário, mas como o airol veio torto do fornecedor, eu achei que precisava para deixar mais retinho. Depois de fechado, é só passar a contracapa para o verso, ficando dessa forma. A única questão que você tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer esse tipo de projeto personalizado, por exemplo, que a cliente pediu para colocar a divisória, é que vai aumentar o volume, certo? Então, provavelmente você vai precisar de um airol um pouco maior. Então, cuidado com isso para você não falar que você consegue fazer e você não ter o airol disponível um pouco maior para caso você precise usar. Então, toma bastante cuidado com isso também. No geral, é interessante ter algumas variedades aí de tamanhos de airol, né? Não precisa comprar de todas as variedades, uma quantidade absurda, logicamente. Pensa nas que você vai mais usar aí para caderno escolar e para agenda. E tenha algumas aí disponíveis para esse tipo de problema, para caso você precise de uma um pouquinho maior que saia um pouco do seu formato padrão. Né, cuidado com isso, e tenha, mesmo que você não compre várias, é interessante você ter já noção de qual fornecedor você consegue comprar que entrega mais rápido, caso tenha, você na hora do meio do projeto, você descubra que o seu airol não dá, entendeu? Então é bom tomar cuidado com isso aí, tenha já uma noção de quais fornecedores conseguem entregar mais rápido, mesmo que você tenha que pagar um pouco mais caro, né? Para você também não precisar ter um estoque muito grande de vários tamanhos de airol, se você não tem uma demanda ainda para isso. Mas por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo se não deixaram lá no princípio e deixa também os comentários aqui embaixo e qualquer dúvida que vocês tiverem. E é isso então, espero vocês no próximo vídeo.